Olá, meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todo mundo muito bem, com muita saúde, tá? E que a gente continue aqui empenhado em nossa busca pelo conhecimento. Nossa aula hoje sobre misturas gasosas, tá? Dando continuidade ao nosso estudo sobre gases, espero que vocês tenham assistido a aula sobre variáveis de estado e posteriormente a aula sobre transformações gasosas, que serve sobre parâmetro inicial para a gente entender a aula sobre misturas gasosas. Então eu vou construir o contexto no qual a gente vai estudar misturas gasosas. Vou pegar aqui o meu recipiente, o meu cilindro, tá? Vou tapar esse cilindro com pistão ou com um êmbolo. Dentro desse cilindro eu vou colocar uma mistura de gases. Então eu vou colocar moléculas de um gás A, depois eu vou colocar moléculas de um gás B, depois moléculas de um gás C e moléculas de um gás D. Perceba que eu tenho gases diferentes e gases diferentes, tá? Cores diferentes. Então, um gás A poderia ser qualquer um, hélio, gás carbônico, gás B também, amônia, metano, o gás C, vapor da água, poderia ser butano, o gás D poderia ser xenônio, poderia ser etano, quaisquer gases diferentes um do outro, forma uma mistura gasosa. Poderia ser o ar atmosférico, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor d'água. Tá? Nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico, os principais componentes do ar atmosférico. Muito bem, agora que a gente definiu o que é uma mistura gasosa, o que é uma mistura de gases, a gente vai estudar o que é chamado de pressões parciais ou lei de Dalton. Tá? A lei de Dalton vai definir qual é a parte da pressão total do meu sistema, qual é a parte da pressão da minha mistura gasosa que pertence a cada um dos seus componentes. Um parâmetro fundamental para estudar qualquer uma das características de um gás é definir o número de mols do gás dentro do sistema. Então, o número de mols total, ou o número de mols da minha mistura como um todo, seria dado pelo número de mols que eu tenho do gás A, 3 mols do gás A, ou 3 moléculas do gás A, número de mols do gás A, mais o número de mols do gás B, 2 moléculas do gás B, mais o número de mols do gás C, 4 moléculas do gás C, mais o número de mols do gás D, 1 mol do gás D, uma molécula do gás D. Somando tudo, eu teria o total de mols, seriam aí 10 mols, tá? Mas eu teria o total de mols, e aí não importa quanto seja, importa o processo, os conceitos. Número de mols do A, mais número de mols do B, mais número de mols do C, mais número de mols do D, ok? Agora, supondo um volume fixo para o recipiente, então, supondo que eu trave o meu êmbolo e que ele não se mova, o que seria a pressão total? A pressão total vezes o volume total poderia ser calculada com base no número de mols total, da constante universal e da temperatura local, da temperatura ambiente no qual o sistema está inserido. Então, a pressão total depende do número de mols total e do volume ocupado pelo gás. Isso é constante e dentro desse ambiente a temperatura é fixa. Ok? Agora, vamos supor que eu não queira mais a pressão de toda a mistura junto. Que eu vá retirando gases do meu sistema. Então, eu vou retirar o gás A. Veja que eu tenho um número de moléculas menor. Aí você esperaria que o êmbolo descesse, mas ele não vai descer, ele está travado, ele está fixo. O volume vai se manter constante, volume fixo para o recipiente, ok? Aí eu vou retirar o gás C e também vou retirar o gás D. Sobrou apenas o gás B. Agora, o que seria a pressão exercida só pelo gás B? Qual seria a pressão parcial do gás B? Seria o resultado das colisões só das moléculas do gás B contra a parede do recipiente. Então, a pressão parcial, porque é só de um dos gases da mistura,
pressão parcial do B. Poderia ter feito isso para o gás A, ou para o gás C, ou para o gás D, não importa, posso fazer para qualquer um, tá bom? Eu resolvi fazer para o B. Pressão parcial do gás B, ocupando o mesmo volume total, o volume não mudou, depende do número de mols, que agora é só do gás B, não é mais o número de mols total, da constante universal e da temperatura, que como ele está no mesmo meio, a temperatura é a mesma, a temperatura não se alterou. Eu vou chamar essa equação de equação 1 e essa equação de equação 2. Dividindo a equação 2 pela equação 1, na parte de cima eu teria pressão de B e volume total, equação 2. E embaixo eu teria pressão total e volume total, equação 1. Do outro lado igual eu teria número de mols de B vezes R vezes T, e embaixo eu teria número de mols total vezes R vezes T. Posso cortar o que não se alterou, aquilo que se manteve constante, posso cortar o volume total com o volume total, posso cortar o RT com o RT. E nós teríamos que a pressão de B está para a pressão total, como o número de mols de B está para o número de mols total. Jogando a pressão total para o outro lado, eu teria que a pressão de B é o número de mols de B em relação ao número de mols total da pressão total. Mas o que é o número de mols do B em relação ao número de mols do total? O número de mols só do gás B não é uma parte do número de mols total? E uma parte de um todo não pode ser chamado de fração desse todo? Então eu posso dizer que NB sobre N total é a fração molar, fração em mols do B. A fração em mols do B é o número de mols do B sobre o número de mols total. Então eu posso dizer que a pressão de B é uma fração da pressão total. Que fração é essa? A sua fração em mols. Se eu pegar a fração em mols do B e multiplicar pela pressão total, eu terei a pressão só do B. Lembrando que eu poderia fazer isso para qualquer um dos gases da mistura, ok? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, clique aí no curtir, divulgue o canal, continue notificado aí pelo canal, toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber o sininho das notificações. Um grande abraço e bons estudos!